Graça e paz, povo abençoado. Glória a Deus. Hoje nós iremos estudar Marcos capítulo 15. Vou pegar agora aqui o link da live para compartilhar com outras pessoas. Glória a Deus. Achei. Glória a Deus, já tem gente chegando aí. O povo tá mais ligeiro do que. Pessoal que tá chegando, não esquece de se inscrever e deixar o like, tá certo? Não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Marcos capítulo 15. Isso. Marcos capítulo 15. Compartilhar aqui. Em seguida daremos início. Marcos capítulo 15. Isso mesmo, hoje é Marcos capítulo 15 que nós iremos estudar. Eita, a irmã Maria tá ligeirinha, viu? Olha aí, ó, nem compartilhou o link no grupo. Ela já chegou por aqui, é forte. Glória. A irmã Maria tá ligeira. O YouTube mandou notificação. Isso aí, tem que ativar o sininho pro YouTube mandar notificação. Tá certíssima. Certíssima, minha irmã. Compartilhando aqui no grupo. Deus é bom, é isso mesmo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Gente, olha só. Eu poderia aqui cantar alguns louvores, só que tenho certeza que a irmã Damiana chegou deixando o like. Parabéns, minha irmã. Só que o que é que acontece? Eu poderia fazer um momento aqui de louvor também no nosso estudo bíblico, só que eu não posso fazer um momento de louvor, porque se eu fizer o louvor, né, a maioria dos louvores eles são autenticados. E o que é um louvor autenticado? É quando alguém canta aquele louvor e aí a plataforma vê alguém que está cantando aquele louvor e derruba aquela live. Por exemplo, se eu cantar um louvor aqui, a minha live pode ser derrubada, louvor de outros cantores, né? A live pode ser derrubada e aí eu posso até perder meu canal. Então, por isso que a gente não tem momento de louvor aqui, tá certo? Por isso. Porque se a gente fizer um momento de louvor e eu cantar qualquer música dessa aí, cristã, né? Qualquer louvor que esteja autenticado, corre o risco de derrubar a nossa live.
E a gente não quer que nossa live seja derrubada. Porque todos os louvores são registrados, gente. Ele não pode ser cantado sem ter autorização e ser divulgado nas plataformas sem ter autorização, tá certo? Assim, numa igreja pode ser cantado, na rua pode ser cantado, mas nas plataformas tem que ter autorização dos cantores. A não ser que a música seja um cover, aí a pessoa coloca lá no título cover, aí é liberado para você cantar esses louvores. Marcos capítulo 15, nós iremos estudar agora Marcos capítulo 15, tá bom? Marcos capítulo 15. Vamos lá? Em nome de Jesus, parabéns para quem chegou até aqui, né? Está de parabéns. Deixa eu tirar logo um print aqui. Isso. Está de parabéns quem chegou até aqui. Marcos capítulo 15. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco de uma forma abundante, de uma forma sobrenatural. Nós pedimos ao Senhor, visita cada pessoa, Senhor, que está aqui, seja aqui nessa plataforma, seja aqui nessa, ou seja aqui nessa outra plataforma aqui, onde estamos compartilhando o teu evangelho. Que o Senhor possa fazer o que eu não posso fazer, ir lá no íntimo, ir lá no interior e fazer algo sobrenatural. Nos ajuda, Senhor, a entender a profundidade do teu sacrifício. Abre os nossos olhos para ver o teu amor revelado na cruz. Fala conosco hoje de forma clara, transforma nossos corações e renova a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Se Deus permitir, hoje iremos ler alguns versículos, vou dar uma pausa, traga a explicação para aquele versículo, tá bom? Marcos, capítulo 15, versículo 1. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Versículo 2. Jesus respondeu: é como você diz. Versículo 3. Os principais sacerdotes os acusaram de vários crimes. Versículo 4. Pilatos perguntou: vocês não vão responder? O que diz de todas essas acusações? 5. Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. 6. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era de costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. 7. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. Versículo 8. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. 9. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? 10. Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. 11. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir libertação de Barrabás, em vez de Jesus. 12. Pilatos lhe perguntou: então, o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? 13. Crucifique-o, gritou a multidão. 14. Por que quis saber Pilatos que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. 15. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. O que é que aconteceu aqui, gente? O que é que aconteceu? Os líderes religiosos entregam Jesus a Pilatos. E aí, mesmo sem encontrar culpa em Jesus, Pilatos ele decide agradar a multidão e solta um criminoso chamado Barrabás. E aí, por incrível que pareça, Jesus ele é condenado de uma forma injusta, ou eu poderia dizer injustamente. Injustamente. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? Nós aprendemos que a injustiça que Jesus sofreu revela o quanto o mundo rejeita a verdade.
Essa é a verdade. Gente, ele foi trocado, Jesus foi trocado por alguém culpado. Por quê? Porque o povo preferiu continuar no erro do que reconhecer a verdade. E eu pergunto para você, você já foi injustiçado? Então saiba que Jesus entende a sua dor. Ele passou por isso, para que você hoje tivesse acesso à justiça de Deus. É como, por exemplo, gente, é como um inocente que vai preso, para que de repente um culpado seja solto. Foi isso que aconteceu. E aí, de repente, o inocente chamado Jesus Cristo aceita, simplesmente por amor. Aceita ser preso, simplesmente por amor. Eu não sei para quem é isso aqui que eu vou falar, mas Deus viu a injustiça que fizeram contra você. Eita, isso aqui é profundo. Deus viu a injustiça que fizeram contra você. E assim como Jesus venceu, Ele vai te sustentar em meio a tudo isso. Ele vai te justificar. E Ele vai te levantar no tempo certo, em nome de Jesus. Vamos ler agora versículo 16. Vou ler do 16 ao 32. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, chamado todo o regimento. 17. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. 18. Então saudavam zombando: salve, rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. 21. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Versículo 22. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Versículo 23. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. 24. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. 26. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus. 27. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. 28. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. 29. O povo que passava por ali gritavam insultos e sacudia a cabeça e zombaria. Olhe só, gritavam: você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. 30. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. 31. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. 32. Que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Gente, olha que interessante. Irmã Maria, Ana Maria, irmã José Wilson, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha que interessante aqui, do versículo 16 ao versículo 32. Leidiane e Luiz, seja bem-vinda aqui nessa plataforma, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Eu estou aqui numa plataforma aqui e estou aqui também, né, compartilhando o Evangelho de Cristo, tá bom? Então, versículo 16 ao versículo 32, o que é que aconteceu? Jesus, ele é zombado. Arlete, seja bem-vindo aqui, Arlete. Arlete? Tem um Arlete aqui nessa outra plataforma. Jesus é zombado. E aí, gente, Jesus é zombado e Jesus é crucificado com 2 ladrões. E aí os soldados o tratam com crueldade. Colocam uma coroa de espinhos e dizem: salve a ti mesmo. E aí ele é pendurado numa cruz
mesmo tendo poder para se defender. Ele é pendurado numa cruz. E o que é que acontece aqui, gente? O que é que nós aprendemos aqui com isso aqui? O que é que nós aprendemos com esse momento que Jesus é zombado, que Jesus é ferido, que Jesus é crucificado com 2 ladrões, que os soldados tratam ele com crueldade, que os soldados colocam uma coroa de espinho sobre ele e dizem: salva, salva a ti mesmo. E aí ele é pendurado na cruz, mesmo tendo todo o poder para se defender. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos com isso aqui é que Jesus, seja bem-vinda, Mari, é que Jesus, obrigado pelos presentes aqui, GDS, alguma coisa, enfim. É que Jesus, obrigado, Kátia, por ter curtido, Mary Jane entrou. Então, o que é que nós aprendemos aqui, Mary Jane? O que é que nós aprendemos aqui? É que Jesus, gente, suportou a humilhação sem reclamar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para perceber isso? Seja bem-vindo, Robson. Você já parou para perceber isso? Que Jesus, ele suportou a humilhação sem reclamar aqui do versículo 16 ao 32. Ele suportou a humilhação sem reclamar. Seja bem-vindo, Fernando. Ele suportou a humilhação sem reclamar. E aí ele escolheu, gente, um silêncio para que a nossa culpa fosse levada. Entenda, seja bem-vinda, Cícera. Entenda, a cruz era nossa, mas Jesus tomou o nosso lugar. E eu pergunto para você, você já se sentiu humilhado? Você já se sentiu rejeitado? Lembre-se, Jesus passou por tudo isso por amor a você. Ele entende você. E ele vai te exaltar no tempo certo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? O que aconteceu aqui, gente, é como um rei, como por exemplo, é como um rei que troca o trono pela prisão simplesmente para salvar os súditos. E esse rei faz isso com alegria e por amor. Foi o que Jesus fez. Seja bem-vinda, Raíssa. Seja bem-vindo, Gilson. Giovana, seja bem-vinda, Pedro, seja bem-vindo também. Eu creio que Deus está te dizendo aqui, através dessa live. Você não foi esquecido na dor. Você não foi esquecida na dor. Aleluia. Eu sou contigo. E essa cruz, escute bem, e essa cruz vai virar testemunho de vitória. Você não foi esquecido. Aleluia. Eu estou contigo. Seja bem-vinda, Berenice. Eu estou contigo. Do versículo 33 ao versículo 41. Olha que interessante isso aqui. Versículo 33 ao 41. Ao meu dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. 34. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? 35. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. 36. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. 37. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. 38. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. 39. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. 40. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, mais jovem, e de José e Salomé. 41. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele
a Jerusalém. Olha que forte, gente. Versículo 41. Parem aqui. Seja bem-vinda, Yara. Glória a Deus, que bênção. Gente, do versículo 33. Santidade, está perguntando, você é de onde? Sou de João Pessoa, Paraíba. O que é que aconteceu aqui do versículo 33 ao 41? O que aconteceu? Seja bem-vinda, Lilian. Yara, que bom ver você aqui, minha irmã. Lilian, seja bem-vinda, tá certo? Deus abençoe. O que aconteceu aqui, versículo 33 ao 41? Jesus entrega o Espírito com um forte clamor. E aí, gente, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E aí um centurião romano reconhece verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olha que forte. Seja bem-vindo, Isaac. Seja bem-vindo, Régio. O que é que nós aprendemos aqui, gente? É que a morte de Jesus abriu o caminho direto até Deus. É o que nós vemos aqui. A morte de Jesus abriu o caminho direto até Deus. O véu rasgado aqui, gente, representa que agora qualquer pessoa pode falar com o Pai, sem precisar de intermediários, sem precisar de chegar numa pessoa e dizer assim, olha, fala com Deus, Deus te ouve. Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, e isso significa que você que está vendo essa live, você pode falar com Deus e dizer, Deus, olha, eu estou passando por isso, estou passando por essa situação, e conversar com Ele, falar com Ele. Então qualquer pessoa pode falar com o Pai, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa injusta, seja uma pessoa que está passando por uma situação difícil, complicada, pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa tem acesso com o Pai. Essa pessoa tem acesso com Deus. Flávio, seja bem-vindo. Só basta falar com Ele, com sinceridade. Entenda, a cruz não foi o fim, a cruz foi o começo. Eu pergunto para você, você tem se achegado a Deus com liberdade? Ou ainda vive com medo e com culpa? Entenda, o caminho foi aberto por Jesus. Se o caminho foi aberto por Jesus, confie. Confie, entre com fé. Seja bem-vinda, Daiane, seja bem-vinda, Bianca. Confie e entre com fé. Entre com fé. Gente, isso aqui é como se uma porta trancada. Como se uma porta trancada por anos, fosse agora escancarada. E agora essa porta que era trancada por anos, agora foi escancarada e agora todos podem entrar. Isso foi o que Jesus fez. Seja bem-vindo, Maisé. Isso foi o que Jesus fez. Você crê que Deus está rasgando o véu que te impedia de se aproximar? Talvez exista um véu espiritual, está te impedindo de se aproximar de Deus. Mas Deus está rasgando hoje. A culpa, a vergonha e o medo vão cair por terra, porque você é livre para chegar até Ele. Chezinho, seja bem-vindo. Sou da Paraíba, moro em João Pessoa. Do versículo 42 ao 47, a gente encerra nesses versículos. Versículo 42 ao 47. Vamos lá. Tudo isso aconteceu na sexta-feira. Que dia é hoje, gente? Sexta-feira. Olha que forte. Parece que esse capítulo já estava preparado para hoje, né? Agora eu estou entendendo porque ontem a gente não teve estudo bíblico. Era para que fosse na sexta-feira e ler isso aqui, ó. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, um dia como hoje.
o dia da preparação, antes do sábado, ao entardecer, versículo 43. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo. Esperava a chegada do reino de Deus. 44. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. 45. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. 46. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou no túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Gente, esses versículos encerram aqui. Tatiana, seja bem-vinda, minha irmã. Daiane, seja bem-vinda. Então, o que é que acontece, gente? Aqui do versículo 42 ao versículo 47, a gente vê aqui José de Arimateia, né? Um homem importante. Ele pede o corpo, por incrível que pareça, de Jesus e o sepulta com respeito. E algumas mulheres observam onde ele foi colocado. Algumas mulheres observam onde ele foi colocado. O que é que nós aprendemos aqui, gente? É que mesmo depois da dor, mesmo depois da morte, o cuidado de Deus não falha. Mesmo depois da dor, mesmo depois da morte, o cuidado de Deus não falha. Jesus ele foi honrado até o fim, gente. Deus sempre, escute isso, Deus sempre levanta alguém para cuidar dos seus, mesmo em meio à dor. Seja bem-vindo, Isaac. Deus sempre levanta os seus. Eita, glória. Isso é forte. Deus sempre levanta alguém para cuidar dos seus, mesmo em meio à dor. É o que nós aprendemos aqui com essa passagem. E eu pergunto para você, você sente que tudo acabou? Você está sentindo? Seja bem-vinda, Du. Você se sente, você sente dentro de você que tudo acabou? Você sente que a esperança morreu? Calma. Calma. Mesmo no fim, Deus está trabalhando. Mesmo no fim, Deus está trabalhando. Gente, o sepulcro era só o início da ressurreição. Tudo isso aqui, gente, é como uma semente enterrada. Quando a gente enterra uma semente, parece que aquela semente morreu. Pronto, foi enterrada, morreu. Mas a gente sabe que quando a gente coloca a semente, coloca a terra por cima, enterra a semente, o que é que acontece aqui? Se começa ali um novo começo de vida para aquela semente. Então, o que aconteceu aqui nessas passagens foi como uma semente enterrada, que parecia morta. O que aconteceu com Jesus? Sepulcro. Foi colocado no sepulcro. Parecia que pronto. Parecia morto, já era. Mas foi o começo de vida. Eu não sei para quem é essa palavra. Mas a cova que fizeram para te enterrar será o cenário do teu renascimento. Eita glória. A cova que fizeram para te enterrar será o cenário do teu renascimento. Quando todo mundo pensar que as calúnias que eles fizeram, que as difamações que eles fizeram, que as coisas que eles falaram te matou ou te enterrou, será um cenário do teu renascimento.
será o cenário do teu renascimento. Vão olhar e vão dizer, eu pensei que ela tinha morrido. Eu pensei que ele tinha morrido. Eu pensei que tudo na vida dele havia acabado. Que não tinha mais jeito, que não tinha... Aí será o cenário do teu renascimento. Verão que Deus transformou a tua vida. Verão que Deus transformou a vida dos teus. Eita glória! Aleluia! Deus está preparando o terceiro dia. E eu quero profetizar que entre 3 dias alguém vai se surpreender. Eita, que eu tomo posse disso, meu Pai. Entre 3 dias, daqui a 3 dias, alguém vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Eita glória! Alguém vai se surpreender com a nova face de Deus na sua vida, a nova fase. O renascimento de Deus na sua vida. Alguém vai se surpreender entre 3 dias daqui. Eita glória! Algo novo. Algo novo. Algo novo da parte de Deus daqui a 3 dias. Muitos vão olhar e vão dizer, rapaz, quem te viu e quem te vê, estava a pé e Deus honrou. Estava chorando e Deus honrou. Estava humilhada e Deus honrou. Caiu, mas se levantou e Deus honrou. Estava perdido, sem forças, mas Deus deu força, Deus deu direção e Deus deu livramento. Eita, eu vejo 3 dias de livramento. Oh glória! Eu estou vendo aqui 3 dias de livramento. 3 dias de livramento na vida de alguém. 3 dias de livramento na vida de alguém. Era para ser sepultura. Esses 3 dias agora seria de sepultura, mas não vai ser. Não vai ser de sepultura, vai ser de livramento e do renascimento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, em nome de Jesus. Então Marcos 15 mostra que Jesus foi julgado injustamente, mas permaneceu firme. Ele sofreu, mas em silêncio, por amor a nós. Nós vemos aqui, Maria Micaela, seja bem-vinda. Nós vemos aqui que a sua morte, não foi derrota, mas foi libertação. Nós vemos que mesmo em silêncio, Deus cuidava de cada detalhe, aqui em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 15. Eu pergunto para você, você tem reconhecido o valor da cruz no seu dia a dia? Aonde você estiver, ore assim, diga, Senhor, eu reconheço o teu sacrifício por mim. Me ajude a viver com gratidão. Me ajuda a não esquecer do preço que tu pagaste. Quero andar com liberdade e ousadia, sabendo que o véu foi rasgado, em nome de Jesus. Amém. Um desafio para você, escreva em um papel, o véu foi rasgado. E escreva também, agora eu tenho acesso ao Pai. Você vai pegar esse papel, vai escrever, o véu foi rasgado, agora eu tenho acesso ao Pai. E você vai colar esse papel em um lugar visível, que você veja. E aí, todos os dias, você vai olhar para esse papel e vai relembrar, durante essa semana, que o véu foi rasgado e agora você tem acesso ao Pai. Jesus, obrigado por suportar a cruz por mim. Obrigado por não desistir mesmo quando todos te rejeitaram. Obrigado por rasgar o véu, por abrir o caminho. Hoje eu te louvo, te exalto e te reconheço como o meu Salvador. Me ajuda, Senhor, a viver para ti. Me ajuda, Pai, a viver para ti. Ajuda essa pessoa a viver para ti. Ajuda, Pai. Ajuda. Obrigado por não desistir dessas pessoas. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando todos
te rejeitaram. Obrigado por não ter desistido de nós. Em nome de Jesus. Amém. E eu encerro dizendo, quem era Pilatos? Pilatos era o governador romano que julgou Jesus. E Barrabás? Barrabás foi um criminoso que foi solto no lugar de Jesus. E a crucificação, gente, foi uma forma de execução. Era uma forma de execução onde a pessoa era pregada numa cruz. Então cometeu alguma coisa, nessa época não ia para a prisão. Nessa época cometeu alguma coisa grave, ia numa cruz. A prisão era a cruz. E a coroa de espinho, gente, era um instrumento de humilhação colocado na cabeça de Jesus. Foi feito de uma forma para humilhá-lo. E o véu do templo, gente, era a cortina naquele templo que separava o lugar santo do santo dos santos. Ali no templo existia a cortina que era colocada no lugar santo. E essa cortina é que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. É como, por exemplo, tem igreja que tem cortina, sim ou não? Pronto, aí vamos dizer que numa área da igreja era colocado para algo específico, esse véu, né? Era colocado a cortina para separar o lugar santo do lugar do santo dos santos. Então tinha um local reservado. Por isso que a cortina que separava o lugar santo do lugar dos santos, nem todo mundo poderia entrar nessa cortina. Só que aí o véu se rasgou. E quando se rasgou, simbolizou que o acesso a Deus estava aberto. Agora todo mundo que estava nesse local aqui, que não podia ir para esse local, agora todo mundo tem acesso para ir até o Pai. Tá certo? E o centurião, que era o centurião? O centurião, gente, era um oficial romano, responsável por 100 soldados. Tá certo? Então, esse foi o estudo de hoje. Segunda, a gente encerra o capítulo 16, né? Que é o último capítulo da Bíblia do livro de Marcos, tá bom? E aí nós iremos na terça iniciar com Lucas, capítulo 1, se assim Deus permitir. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.